capítulo de número 1, a partir do versículo de número 17. Nós podemos ter vários tipos de doenças. Existem doenças que têm o cunho genético, nós nascemos com uma predisposição para elas. Nós temos doenças que têm uma razão, uma causa exógena, fora da gente, são as bactérias e os vírus que nos adoecem. Nós temos doenças que são frutos de acidentes, de traumas. Mas a doença, não importa de onde ela venha, como ela chega, ela se torna terrível quando ela tem duas características. Não importa que tipo de doença. Qualquer doença que tenha duas características se torna horrível. É a crônica e a doença aguda. Não sou médico, mas sou metido. E o pouquíssimo, leiga e porcamente que sei de medicina, sei que quando uma doença é crônica, e o que caracteriza uma doença crônica é uma doença antiga, que se arrasta. É uma doença que vai maltratando aos poucos. Ela é horrível. Eu sei, porque foi terrível para nós vermos a decadência do meu pai. Primeiro ele perdeu a noção do tempo, ele perdeu a noção de quantidade, e o meu pai foi passo a passo, perdendo. De repente ele já não me reconhecia mais, ainda reconhecia minha mãe. Minha mãe achava que meu pai não ia durar muito tempo, porque ele perdeu a deglutição, ele não já sabia mais engolir. Minha mãe achava que meu pai não ia viver muito tempo. Minha mãe teve um câncer, morreu do câncer, e nós da família ficamos naquela coisa terrível, mas naquela situação de sofrimento. Como é difícil, como é dura a sorte de uma pessoa que tem uma doença crônica. Mas as doenças, elas não são apenas terríveis quando são crônicas, as doenças agudas também são terríveis. A doença aguda é aquela que atinge o seu pico devastador. E nesses momentos a gente não sabe como reagir, sabe o que fazer. E é nesses momentos que nós temos que tomar o maior cuidado. Quando uma pessoa está passando uma situação aguda, a gente tem que tomar o maior cuidado para não falar bobagem. Sabe, resposta chapada, resposta simplista para uma pessoa que está sofrendo, resposta do tipo: não, meu irmão, é assim mesmo. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é horrível de uma pessoa falar. Quer ver uma resposta chapada para uma pessoa que está sofrendo muito? Clichê, jargão. Isso é porque Deus está querendo ensinar alguma coisa para você, ou para a família. Um desses dias uma senhora veio visitar aqui a nossa igreja. Ela estava me contando o caso da família dela. Ela e o marido e um filhinho pequeno, criança, estavam cruzando a Avenida do Estado aqui. Criança deitada no banco traseiro do carro. Teve um tiroteio na calçada e uma bala perdida perfurou a lataria do carro, acertou o pescoço da criança e paralisou a criança. A criança é tetraplégica hoje. Estava aqui na igreja Bethesda. E eu não posso imaginar alguém chegar para uma mulher dessa e dizer assim: não, isso é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Porque se eu fosse mãe e alguém me desse uma resposta dessa, eu diria assim: que Deus é esse?
que para me ensinar alguma coisa, precisa fazer isso com meu filho? Que Deus é esse? Que para me ensinar alguma coisa, condena o meu filho a esse tipo de sofrimento? Então a gente tem que tomar o maior cuidado. Porque às vezes eu tenho medo, inclusive nos ambientes religiosos, da gente ter uma mensagem só, sabe? Aquela mensagem, você pode, você é campeão, você é tudo, tá, PPP, sucesso, vitória, Deus. E tem uma pessoa que está sofrendo ali na cadeira, e a pessoa está dizendo assim, que história é essa? Que mensagem é essa? Porque eu tenho medo de dar respostas simplistas para as pessoas que estão sofrendo e dizer para essas pessoas assim, não, isso é pecado. Isso foi pecado seu, ou é pecado do seu marido. Ou até coisas horríveis, pior ainda, que é o que está acontecendo muito por aí. Não, isso é uma macumbaria que jogaram na sua casa. Aí a pessoa diz assim, macumbaria? Quer dizer que tem uma feiticeira? Que poder, que raios de poder tem essa feiticeira? Que precisa mobilizar uma igreja inteira para quebrar o poder de uma feiticeira não sei aonde? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. A grande verdade é a seguinte, é que nós estamos despreparados para viver com um mundo em que o inesperado acontece. E eu sei que essa frase não é lógica. Quando eu digo que nós estamos despreparados para o inesperado, porque você pode me dizer assim, pastor, como é que a gente se prepara para aquilo que não espera? Ora, se é inesperado, significa que não adianta eu me preparar. Porque quando chegar, eu não estava esperando. Como é que eu me preparo para circunstâncias na vida que podem acontecer de uma forma abrupta? Como é que eu me preparo para uma circunstância na vida que pode acontecer de uma forma chocante? E que de repente o nosso chão desaparece? De repente você está no meio de um pesadelo. Você já sonhou pesadelos? Você já teve pesadelos na sua vida? Que você, quando acorda do pesadelo, você diz assim, graças a Deus era um pesadelo. Eu já tive alguns pesadelos assim, que quando eu acordo eu digo, graças a Deus. Eu estava até contando para minha mulher um que tive essa semana. Quando eu acordei eu digo, graças a Deus. Não era o que eu estava pensando. Mas tem momentos que a gente pensa que é um pesadelo e não é, é a vida. E a gente quer acordar e não adianta, porque você já está acordado. E eu também já tive, pelo menos algumas circunstâncias na minha vida, que eu, quando olhei, eu digo assim, não é possível, isso deve ser um sonho, e não era, era a vida. Cenas que ficaram para mim, eu tive momentos na minha vida já que eu sentia que eu estava na antessala do inferno. E eu dizia para mim mesmo, não é possível, isso aqui tem que ser um sonho. E não era. Era verdade. Era a vida. São esses momentos em que as paredes da nossa vida parecem que estão se estreitando assim, ó. E você está com cada vez menos espaço. São circunstâncias na vida em que você quer tomar pé e você não consegue achar chão. É como quem está nadando num rio, ou numa lagoa, ou no mar. E você quer tomar pé, quer bater com os pés no chão para se firmar e não acha o chão. São momentos na vida que vêm de uma maneira inesperada e a gente não sabe como fazer. Nessas horas nós nos tornamos vulneráveis. É nessa hora que a nossa consciência começa a dizer para nós coisas. É nessa hora que o nosso coração começa a conspirar contra nós mesmos.
É nessa hora que os nossos conteúdos, os nossos princípios, os nossos alicerces parece que não existem mais. Nessa hora a gente fica perguntando o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei. A pessoa fica pensando onde foi que eu errei. Eu devia ter, eu devia ter obedecido esse meu sexto sentido. A gente diz isso, né? Eu bem que senti, eu devia ter obedecido. Aí é que dá a crise na gente mesmo. Porque eu já tive vários, entre aspas, sextos sentidos, que não era sexto sentido coisa nenhuma. E desses dias eu estava no avião, quando eu ia entrando no avião, pensei, esse avião acho que vai cair. Me deu aquela coisa, esse avião acho que vai cair. O avião levantou voo e pousou e não caiu. Mas tem horas que a gente diz assim, eu não devia fazer isso. Aí faz. E aí dá errado. Aí você diz, puxa vida, eu devia ter obedecido aquele meu sexto sentido, aquela intuição. E é esse o problema. Que a gente fica olhando para o passado e querendo corrigir um passado que não tem como corrigir. Entende? A nossa vida deu uma guinada. E você fica dizendo, eu devia. E não tem como voltar, não adianta dizer eu devia. Você não volta. E é nessas horas que a nossa consciência se torna nossa inimiga. Porque é nesse momento que a gente fica dizendo assim, é porque eu pequei. E quem não pecou? Não é? Quem não pecou? Quer dizer, se eu quiser acusar você de alguma coisa, eu vou sempre achar. Eu tenho um irmão que é um ano mais novo do que eu, mora no Rio de Janeiro. E a gente brigava muito quando era adolescente. Mas brigava de murro mesmo, de soco. Ele é um irmão muito querido que eu tenho hoje. Mas a gente brigava por qualquer besteira. Que a gente não tinha muita roupa, aí um queria usar a roupa da sexta-feira e dizia, não, essa roupa eu reservei para sexta-feira e eu vou para a festa com ela. Aí ele dizia, não, essa camisa é minha, sexta-feira agora é minha. Aí pronto, aí saía a briga, né? E quando saía a briga, eu sempre tinha um trunfo. O meu trunfo era assim, vou contar pro papai. Aí ele dizia, o quê? Eu digo, não vou falar nada, eu tô sabendo. Porque como ele tinha sempre culpa no cartório, bastava eu dizer essa frase aí e ele já ficava todo meu amigo. Não, pai, peraí, vamos conversar. Não, eu vou contar. Você me dá a camisa sexta-feira, eu conto pro papai. E eu não tinha nada, eu nem sabia de coisa nenhuma, mas eu sabia que ele tinha culpa no cartório sempre. É aquela história, né, do pai que bate no filho todo dia. Porque no dia que o pai não souber porque que tá batendo, o filho sabe porque que tá apanhando. Mais ou menos essa lógica que eu usava com meu irmão. Que é uma lógica meio sinistra, mas é. Então, quando a gente está com dificuldades e problemas na vida, nós usamos essa lógica com nós mesmos. A gente diz assim, deu errado porque eu fiz isso ou fiz aquilo, porque todo mundo sempre tem alguma coisa que você fez. Nós não somos perfeitos, não somos anjos. Sempre alguém tem no seu estoque alguma coisa que eu possa acusar. Sempre, todos nós temos. Então, quando vêm os problemas, nós nos fragilizamos. Quando vêm as doenças, nós nos fragilizamos. Nós ficamos irrequietos. Quando a vida dá uma guinada, nós ficamos apavorados. E lembrem-se que Tiago começou a epístola dele, abriu a carta que ele está escrevendo, dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, na verdade, Tiago está querendo preparar o seu povo para o inesperado. Aquilo que eu não planejei. Aquilo que não estava nos meus planos. Nenhum pai, quando o filho nasce, pensa assim:
eu vou logo vivendo com a previsão de que esse menino aqui vai adoecer, vai morrer. Ninguém pensa assim, olha, minha filha está nascendo, mas eu vou já planejar que entre os 15 e os 20 anos pode acontecer uma coisa horrível com a minha filha. Ninguém pensa assim. Nós estamos sempre pensando melhor. Estamos sempre esperando, sempre aguardando bons ventos. Sempre. Quando acontece o oposto, quando nós somos surpresos, aí nem nós é que ficamos meio perdidos. E aí é que surgem essas culpas, essas condenações. Não deu certo, o que eu planejei não foi como deveria ser. Por quê? Onde foi que eu errei? O que foi que fiz de errado? O que está acontecendo? E como o Tiago está querendo preparar a sua igreja, ele era pastor de uma igreja, e ele está querendo preparar a sua igreja para saber lidar com esse inesperado, ele nos dá, no final desse seu raciocínio, que são os versículos 16, 17 e 18, algumas riquezas, que não é uma técnica de saber lidar com problema. São alguns tesouros que a gente vai carregar no peito. São algumas verdades que nós vamos entesourar, que nós vamos colocar nos cofres internos do nosso ser, que nós um dia vamos precisar, se acontecer o inesperado, ter essa solidez, ter esse alicerce, ter essa garantia no peito, para que no dia em que me faltar pé, eu não seja sugado pela minha consciência, eu não seja destruído pela acusação, que eu não seja fragilizado, além da fragilidade da própria doença. E ele então escreveu os versículos 16, 17 e 18. Se você quer graça de Deus, se você quer algumas riquezas para você ter no seu peito, no seu coração e na sua vida, nos momentos difíceis, Tiago nos oferece 4 riquezas. Eu vou dizer as 4 e depois nós vamos trabalhar cada uma delas. Você precisa ter elas com você. São simples. Deus é bom, Deus é íntegro, Deus é confiável, Deus é intencional. Vamos dizer essas 4 coisas? Só a guisa da gente exercitar um pouco aqui, um exercício aqui didático aqui de vocês guardarem. Nas lutas, nas dificuldades, nas intempéries da vida, você precisa de 4 riquezas, 4 tesouros. Muito simples. Quais são? Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é íntegro. Terceiro, Deus é confiável. Quarto, Deus é intencional. Primeiro, Deus é bom. Quando você estiver passando lutas, ele diz assim: não se enganem. Guarda esse negócio com você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus é bom. De Deus não vem coisas ruins.
Tem que guardar isso com você, você tem que ter isso. Deus é bom. Tudo de bom que existe no universo veio das mãos de Deus. Esse deve ser o sinalizador das minhas especulações quando eu estiver passando por tribulação. Quando eu estiver passando por lutas, eu tenho que ter esse alicerce embaixo, sustentando a minha vida, para eu poder suportar as lutas. Qual é o primeiro alicerce? Deus é bom. Não importa o que está me acontecendo, não importa quais são as circunstâncias ao meu redor, não importa como é que estão as marés, não importa de que maneira o mundo, as pessoas, o meu amigo, a minha mulher, o meu pai, não importa como o meu rim, não importa como o meu coração estão me tratando, Deus é bom. E mais, as ações humanas não alteram quem Deus é. Os fatos humanos não mudam o caráter de Deus. As circunstâncias não alteram quem Deus é. Deus é bom. Porque se você não tiver essa perspectiva com você, quando você for passando pelas lutas e tribulações, uma das grandes inquietações desestabilizadoras da sua vida, sabe o que é? Será que Deus é bom? Será? Vejam bem, a maneira como eu lido com uma outra pessoa, a maneira como eu lido com uma pessoa, é determinado pela ideia que eu tenho dessa pessoa. Olha o meu raciocínio. A maneira como eu trato com uma pessoa é definida, essa maneira é definida pela ideia que eu tenho dessa pessoa. Se ao lidar com uma pessoa, eu imagine assim, esse cara é um enganador, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Com os dois pés atrás. Opa, esse cara é um enganador. Se a pessoa com quem eu estou lidando é ingênuo, aquela pessoa ingênua, eu estou conversando com uma pessoa e ela é ingênua, então o meu lidar com essa pessoa leva em consideração que ele é um ingênuo. O cara é um ingênuo. Igual a história que eu ouvi uma vez, o Einstein estava jantando numa mesa, e aí o assessor do Albert Einstein disse assim, ó, esse sujeito aí do outro lado da mesa tem um QI de 280. Aí o Einstein disse, você tem pensado sobre as diferenças da física quântica com a teoria da relatividade? O cara, sim senhor, então começaram a discutir sobre isso e tal, começaram aqui uns 15 minutos, serviram o jantar, quando estava na sobremesa o assessor disse, o da esquerda tem um QI de 120. Ele falou, você gostaria de conversar um pouco sobre o equilíbrio ecológico e como é que os homens estão lidando? Desceu um pouco o nível. Aí serviram ali a sobremesa, serviram um cafezinho. Aí o assessor disse, o da frente tem um QI de 60. Lá embaixo. Aí o Einstein olhou para ele e disse, e como é que está o Palmeiras? Desculpe, palmeirenses. Se fosse um palmeirense aqui, falava do Corinthians, mas não é, então. A maneira que eu lido com as pessoas está determinada pela ideia que eu tenho dele. O que eu acho de você determina o meu relacionamento com você. Ora, se eu achar que Deus é instável,
Como é que eu lido com Deus? Como é que são as minhas orações? Se a minha ideia de Deus é que Ele é indiferente, como é que é o meu culto? O meu culto vai ter um perfil diferente de um outro culto. Se eu acho que Deus é indiferente, eu preciso me flagelar, eu preciso tirar sangue, eu preciso ralar os joelhos, eu preciso fazer uma promessa, porque Ele é indiferente e eu preciso ganhar o favor dEle. Se eu acho que Deus faz preferência dos ricos e dos pobres, faz preferência dos mais e dos menos, eu vou ter que achar alguém que faça intermediação entre eu e Deus, porque eu me acho indigno dele. A ideia que eu tenho dessa pessoa determina a maneira como eu lido com essa pessoa. E aí Tiago diz o seguinte: quando você estiver passando por tribulação, você não esqueça que nas suas orações, que nas suas preces, que no seu culto, você tem que partir da seguinte premissa: Deus é bom. Eu não me importo o que os outros estão dizendo, Ele é bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nenhuma nele. Deus é bom. Significa o quê? Que não existe perversidade no caráter de Deus. Não existe. A Bíblia diz, nas palavras do próprio Deus: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Não são pensamentos de mal, não são pensamentos de morte. Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho. Os meus pensamentos são de paz, são de lhes dar um fim desejável. Deus é bom. E quando eu digo que Deus é bom, não existe nada que eu possa fazer para melhorar o jeito de Deus agir. Entendeu? Não tem nada que eu possa fazer que melhore Deus. Porque muitos dos cultos religiosos hoje são o seguinte: Deus está agindo meia boca comigo, e aí eu vou fazer uma oração forte, porque aí Deus se obriga a não me tratar mais meia sola. Deus agora se obriga a me tratar bem. Que visão porca de Deus. Triste. Tiago diz assim: lembre-se, você estiver passando por qualquer dificuldade, que toda boa dádiva, tudo que existe de bom, vem das mãos de Deus. Ele é bom para conosco. Eu gosto muito do Salmo 136. Vamos ler juntos? É muito lindo esse salmo. E na minha versão, diz: o seu amor dura para sempre. Tem uma outra versão que diz: sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo era um cântico que Israel cantava, e que nesse cântico, uma pessoa cantava e o resto da congregação respondia. Nós não vamos cantar hoje, mas a gente pode responder. Então eu vou falar a primeira frase e vocês respondem com o coro. E o coro é assim: o seu amor dura para sempre. Vamos fazer assim? Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores, ao único que faz grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares,
o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Versículo 23, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluia. Segundo, Deus é bom, mas em segundo lugar, Deus é íntegro. O versículo diz, Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Descendo do Pai das luzes. Vocês entendem essa frase, Pai das luzes? Deus é Pai da luz. E quando a gente pensa em luz, não devemos pensar só no efeito físico de iluminar, mas nós temos que pensar no efeito metafórico, de que a luz revela tudo o que está escondido, oculto, debaixo do manto da dúvida. Quando a gente diz assim, ele trouxe aquela situação para a luz, revelou. Quando nós dizemos que Deus é Pai da luz, significa que o universo foi criado debaixo da égide, da bandeira da luz. Porque antes de criar qualquer coisa, a primeira expressão de Deus foi: haja luz. Significa o que é isso? Que todo o projeto do universo foi criado debaixo da transparência. Que Deus não tem meia conversa. Que com Deus não existem lados ocultos. Deus não tem agenda escondida. Com Deus nós não lidamos com alguém que a gente diz assim: olha, ele falou isso, mas a gente não sabe bem se ele estava querendo dizer isso. E quando Deus fala, nunca existe dubiedade na voz de Deus. Ele é luz. Eu não, eu falo uma coisa e aí a pessoa fica assim olhando para mim dizendo assim: o que o Ricardo quis dizer com isso? Sou dúbio. Isso é natural dos seres humanos. Mas Deus não. Quando Deus fala, a voz de Deus é sim, sim. Não, não. Não tem sombra no caráter de Deus. Não existe dubiedade no agir de Deus. Ele é íntegro. Isso significa integridade. Quando eu estou passando por lutas e provações, eu tenho que ter essa confiança. E que essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, está errado. Porque quem escreve com linhas tortas é uma pessoa que não é íntegra. Deus escreve certo, eu é que leio torto muitas vezes. Que não consigo ler, que não consigo perceber. Então eu preciso, quando eu estou passando por lutas e por tribulações, que não tem um lado oculto de Deus, que eu não tenho acesso, como a lua, que tem um lado oculto que a gente não vê nunca. Não, Deus é transparente.
Deus é confiável porque Ele é transparente. Porque eu disse para vocês que eram 4 coisas: Deus é bom, Deus é íntegro e Deus é confiável. Você sabe o que é confiável? É uma pessoa que você está lidando com ela e o caráter dessa pessoa não é instável. Não existe sombras e não existe instabilidade em Deus. Não existe instabilidade em Deus. Deus não é manhoso. Deus não acorda segunda-feira de manhã de lundu. Que aí você vai no sacerdote e aí ele diz assim: sacerdote, o que está acontecendo? Eu disse: eu não sei não, hein? Hoje Deus não está bem com você não. Isso não existe com Deus. O caráter de Deus é sempre o mesmo. Deus é consistente nas suas ações. A maneira como Ele agir hoje, Ele agirá daqui a 10 mil anos, 1 milênio, por toda a eternidade. Porque o Salmo de número 90 diz: de eternidade passada a eternidade futura, Tu és Deus. E Hebreus capítulo 13, versículo de número 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode apostar no caráter de Deus. É por isso que a minha vida e a minha fé não andam em vacilante. Eu não estou serpenteando entre 2 caminhos. Por quê? Porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo e a quem eu entreguei minha vida vai me sustentar nas suas mãos. E o apóstolo São Paulo diz: eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus vive e por isso eu posso crer no amanhã. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, do Pai das luzes, do Deus que é. Nós não vamos chegar no céu e ter surpresas com respeito ao caráter de Deus. Nós não vamos ter nenhuma surpresa, porque aquilo que Deus revelou a nós a respeito de si mesmo é o que é. Nós não vamos dizer assim: nossa Deus, você se revelou para a gente de um jeito e a gente chega aqui e você é outro. Não, o Deus da Bíblia. Por isso é que quando os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você não sabe que quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Olha para Jesus. É exatamente assim que Deus é. Deus é intencional. Existe intencionalidade em Deus. Versículo 19. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos, olha a intenção de Deus, como os primeiros frutos, as primícias de tudo que Ele criou. Esse universo inteiro foi criado com um só objetivo. Um desses dias, há muito tempo atrás, eu estava no meu gabinete, há muito tempo atrás eu estava no gabinete, e um professor de uma universidade, esposo de uma senhora da nossa igreja, veio me visitar. E ele queria me colocar num canto, ele queria me dar um checkmate. Quase que deu. Ele disse assim: pastor, o senhor sabe que a Bíblia, quando relata o livro do Gênesis, ela é, a visão de universo da Bíblia é geocêntrica. Vocês sabem que no mundo antigo, os homens do mundo antigo acreditavam que a Terra era o centro do universo. Foi Nicolau Copérnico que disse que não, que o centro do universo era o Sol e que a Terra girava ao redor do Sol. Foi depois que Galileu Galilei veio e disse que não, que nem a Terra e nem o Sol eram centro de coisa nenhuma, que o Sol é uma estrela de
quinta grandeza e que a Terra gira ao redor do Sol como um planeta. Aí esse professor da universidade disse assim: como é que o senhor me diz, então? Porque quando no relato do Gênesis, o relato do Gênesis é geocêntrico, é anterior a Nicolau Copérnico e é anterior a Galileu Galilei. É primitivo. Como é que você crê num livro desse? Eu confesso que quando ele me fez essa observação, eu clamei ao céu, digo: Senhor, me dá graça. Aí eu disse a ele: pera um instantinho. O relato do Gênesis não é geocêntrico. O relato do Gênesis é antropocêntrico. O relato do Gênesis é antropocêntrico. O centro do universo não é a Terra. O centro do universo são os seres humanos. Por que eu sei que o centro do universo são os seres humanos? Aí ele olhou para mim e disse assim: quer dizer que você não acredita que existe vida em outros planetas? Eu digo: não estou dizendo que não acredito ou desacredito, que eu não sei. Como é que eu posso afirmar que acredito ou desacredito? Ninguém sabe. Eu só sei de uma coisa. Isso eu sei. Que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tomou a forma humana, nasceu de uma virgem entre os homens. Ele não nasceu de um ET na estrela Alfa Centauro. Quando nós chegarmos no céu, Jesus não vai ter o aspecto do ET do filme do Spielberg, e nem vai ter o aspecto de qualquer outro ser. Quando chegarmos no céu e olharmos para ele, ele terá o semblante do Filho do Homem. Ele se auto-chamava Filho do Homem. Na Trindade existe hoje um ser humano, porque quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele não ressuscitou só espírito, ele ressuscitou carne, ele ressuscitou homem e foi levado aos céus, à presença de Deus, num corpo glorificado, mas corpo. E eu disse para ele: a visão do Gênesis é antropocêntrica. Quer dizer, sabe o que, meu amigo? Quer dizer, sabe o que, senhora? Que de todo o universo, quando Deus olha, Deus presta atenção em mim e em você, na raça humana, homens e mulheres. E é isso que Tiago diz, que tudo que foi criado, das estrelas que estão nos confins do universo, a lua que está aqui próxima, aos ribeiros, às flores, às borboletas, a tudo que existe, os camaleões, os tigres, os elefantes, os peixes, as ostras, os corais dos mares, tudo que existe no universo foi criado com um só objetivo: que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, porque Ele nos criou, você e eu, para sermos as primícias de toda a criação, sermos os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. É esta a visão da Bíblia. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por doenças, e a gente precisa lembrar o seguinte: eu não sou um zero à esquerda, eu não sou um cadáver adiado, eu não sou um defunto postergado, eu sou filho de Deus, que tem um propósito maravilhoso. Você é especial, você é alguém, você é filho de Deus, filha de Deus. Existe intencionalidade no universo. Nós não estamos vivendo aqui guiados por destino, nós não estamos aqui sendo guiados por mera casualidade. Existe uma intencionalidade no universo, e é nessa intencionalidade que nós temos a nossa dignidade. B.F. Skinner, que é o grande papa do behaviorismo, que é uma das escolas da psicologia,
B.F. Skinner dizia que o ser humano é apenas um saco de moléculas que deu certo. Nós somos apenas um bambo, uma loteria genética que deu certo. Não. A Bíblia se recusa a isso. Existe intencionalidade. Você foi criado e tem um propósito de Deus para se cumprir na sua vida.